Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Desde já e como sempre peço aí a sua inscrição, que você se inscreva aqui no meu canal, curta o vídeo se você gostar no final e comente algo a respeito. Esse é o canal Questionador Bíblico e a minha função e meu objetivo aqui através desse canal é questionar a Bíblia, Deus, a religião, os dogmas, os preceitos, a lei, a Bíblia, Jesus, os pastores, tudo, até um pouco da política, questionar, porque quem questiona quer saber, tá bom? Então peço o seu apoio aqui para o meu canal. E agradecer aí aos mais de 100 inscritos, né? É pouco, mas para mim tá valendo e devagar, quem sabe a gente chega lá. Tá certo? Pois bem, ainda continuando sobre a questão aí dos anjos, quem são, do que são feitos, do que foram feitos, que matéria, se é matéria ou não, também alguém disse, perguntando, e é questionamento, né, da pessoa, tá certo? Concordo plenamente, dela dizer o que eu entendo, ou o que eu entendia sobre anjos. E eu disse que o que eu entendo sobre anjos é o tanto quanto você entende sobre. Ou seja, ninguém nunca viu. Você já viu algum anjo? Você já viu? A não ser os idiotizados, né, os embriagados pela religião, e dizer que já viram anjos em forma de pessoas, de animais, né, numa ação, um anjo livrou. Tudo coisas do acaso. Porque é o meu questionamento. Uns escapam e outros não. Tal qual agradecer a Deus por algo, né? Os pais ensinam os filhos a agradecer pelo pão, pelo alimento, pouco ou muito. Ou, né, já agradeceu a Deus hoje? Beleza. E aquelas crianças pobres, paupérrimas, sem nada, que já estão aí no segundo dia sem o alimento, por culpa dos pais também, tá? Eu coloco a culpa nos pais e depois eu coloco a culpa nos governantes políticos e governantes religiosos, líderes religiosos, desse mundo afora. Então, ninguém nunca viu. Repito, a não ser a pessoa dizer que no hospital viu um vulto ou a ação de um anjo, ou foi um anjo para livrar, mas não livra outros, livra uns e não livram outros. Então é dar graças a Deus pelo pão, pelo alimento que tem, e aquela família que não tem nada, uma criança que está passando fome. Então isso é tanto quanto é relativo, quanto não existe, né, esse tal anjo. Então do que eles são feitos? Tá? E por curiosidade, saber, e hoje, conforme a internet, nós temos quase que respostas para tudo, e algumas respostas dadas pela IA hoje em dia são atravessadas, que também não sabem de muita coisa. Segundo, perguntei, né, do que os anjos são feitos e se eles existem. Segundo as tradições religiosas, os anjos são feitos de substância puramente espiritual. Como é que os caras sabem o que é uma substância puramente espiritual? Porque isso aqui, essa IA, ela responde, ou a IA é conforme o que já foi colocado dentro dela. A IA responde conforme aqui, né, já foi colocado dentro do sistema do Google, da internet, segundo o que já estudaram de anos para cá. E aí ela responde igual um teólogo responde, dizer que eles são feitos de substância puramente espiritual. O que é uma substância espiritual, cara? Você tem resposta para isso? E segundo as tradições religiosas, os anjos são feitos de substância puramente espiritual, e a crença em sua existência é um artigo de fé. Ou seja, essa questão da fé, que te colocaram a questão da fé, exatamente
que você precisa ter para crer em algo que não existe, que não é palpável, para enganar, ou seja, para você ser aceito numa determinada comunidade religiosa ou não, você tem que crer, cegamente você tem que crer naquilo, creia, não, isso é uma questão de fé. Se você não acredita, então você não tem fé suficiente, você não serve para estar naquele grupo de pessoas, você não serve para estar naquele grupo de pessoas, porque você não crê, você não tem fé. Então você já é falho nisto aí, porque você não crê no anjo. Então, para você crer, você precisa ter fé. E da onde é que vem essa fé, segundo eles? De ouvir a pregação da palavra. Então, se você ouve a pregação da palavra da Bíblia, então você passa a ter fé, porque a fé vem pelo ouvir, segundo eles. A ciência que se baseia em evidências empíricas do mundo material não pode provar a existência de seres espirituais. Então, a ciência que se baseia em evidências empíricas do mundo material não pode provar a existência de seres espirituais. Então, ponto para quem tem fé e acredita nas substâncias puramente espirituais, como os anjos, os seres celestiais, o Espírito Santo, Deus. Então, eles derrubam a tese da ciência, de quem se baseia pela ciência, porque ela só se baseia em algo material. Então, ele já diz, porque não tem fé. Então, tem que ter fé para você crer no anjo. Você fica nessa ilusão. Então, é algo imaginário. É algo imaginário criado dessa palavra anjos, mensageiros, né? Veio um mensageiro e aí é um anjo que traz algo. Então eram os anjos, e engraçado que esses anjos levavam o que é material, né? Dando suporte material, como o anjo que venceu um exército inteiro de Senaqueribe, né? Os anjos que apareciam ali para Maria e conversavam e viam eles em matéria, porque se é espiritual, então você não vê, né? Espírito é invisível, você não vê. Mas Maria conversa ali com o anjo, José conversa com o anjo, Jacó, né? Para mim um exemplo mais emblemático dessa farsa toda é Jacó brigando com o anjo, e toma da espada do anjo e corta ele. Então o anjo sangrou, o anjo se materializou. E por que esses anjos não aparecem hoje, cara? Seria tão bonito, tão belo, tão majestoso, né? Todo mundo hoje com um celular, uma câmera na mão, filmar um anjo aparecer, se materializar, te livrar. Imagina aí, o pastor brigando no púlpito, no altar, com um anjo, né, com uma espada ali, cortando a articulação desse anjo que se materializou. Então, para mim, isso é papo, cara, de anjo. Que um anjo apareceu na sala cirúrgica, servindo com uma bandeja, né, para curar alguém, estava ali. Isso aí é produto da mente, produção da mente. A pessoa está embriagada com tudo isso que já vem ouvindo ao longo dos anos, de curas, milagres, de anjos, livros de pessoas que escreveram a respeito, né, espíritas, espiritualistas que consultam isso e aquilo. Igual como aquele espírita famoso, esqueci o nome dele, mas talvez eu coloque aqui na legenda, que se consultava com Chico Xavier, que se consultava com os mortos, né? Vai lá, escrevia aqui, aí fazia assim, aí dizia que estava escrevendo, né? Tivesse de olho fechado, conversando com parentes de pessoas que já foram. Engraçado que não tem ninguém hoje que se consulta com ele. Ninguém abre uma exceção para conversar com... Nada contra o espiritismo, tal, você que defende, não é contra a sua fé, apenas questionando a existência de anjos. Então diz a natureza do que os anjos são feitos, natureza espiritual. Anjos são descritos como seres incorpóreos, sem composição material física como seres humanos. Eles são dotados de inteligência e livre arbítrio. Por isso que Satanás foi lá e se rebelou, porque ele foi feito... Como é que algo que eles dizem que é uma natureza espiritual, uma substância puramente espiritual, se rebelou?
Como é que eles podem ter livre-arbítrio? E se são anjos descritos como seres incorpóreos, sem composição material, então como é que eles se incorporam? Como é que um anjo que lutou com Jacó incorporou? Em quê? Em que matéria? Se é do nada, ele teve que incorporar, se materializar em alguém? Ou para ser humano, ele se materializou na terra, no pó, como Deus fez o homem? É meus questionamentos, cara. Para mim, não existe anjos livrando ninguém do nada, de nada, de problema, ajudando, auxiliando, guiando, levando para lugar. Não tem, para mim, na minha opinião, daquilo que eu vejo hoje, tá? Não existe. Mas para você, respeito, eu só questiono e talvez para ajudar aqui algumas pessoas que estão nessa mesma linha de raciocínio e pensamento, nessa dúvida em cima do muro, se vai ou não vai. E eu posso dizer, se você está também questionando, saiu da religião agora e está nesse medo aí de estar pecando contra Deus, vai sem medo, porque, ao meu ver, não existe. E eu estou indo nessa linha aí. Valeu, forte abraço a todos. Se inscreva, curta o vídeo e comente algo a respeito. Forte abraço.